Há mais de 2000 anos o Senhor Jesus nos prometeu: eis que cedo venho. Apocalipse 22:12. Agora apareceram vários sinais da volta do Senhor e muitos irmãos e irmãs têm a premonição de que o dia do Senhor se aproxima. O Senhor voltou? O que podemos fazer para recebê-lo? Vamos agora discutir esta questão ao explorarmos as profecias descritas na Bíblia. O primeiro sinal da volta do Senhor: terremotos, fomes, pragas e guerras. Em Mateus 24:6-8 diz: ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras, eis que não vos perturbeis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não acabou. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos por toda parte, mas tudo isso é o começo da tristeza. Nos últimos anos, incidentes como a derrubada do regime talibã no Afeganistão, o conflito entre a Índia e o Paquistão, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos e a intensificação da guerra entre Israel e a Palestina ocorreram com frequência. Pragas, incêndios, inundações e terremotos também são comuns. Entre eles, destaca-se a enfermidade mundial, que eclodiu em Wuhan, na China, em 2019 e desde então se espalhou pelo mundo. Em setembro de 2019 também ocorreram graves incêndios florestais na Austrália, enquanto a África sofria de uma grave praga de gafanhotos. A catástrofe devastou o outro lado do mundo, na África Oriental, e muitos países enfrentam agora a fome. Em janeiro de 2020, a Indonésia sofreu inundações, e a Terra Nova, no Canadá, sofreu a maior tempestade de neve num século. Terremotos ocorreram em Elazig, na Turquia, no sul de Cuba, no Caribe e em outros lugares. Estes são sinais de que esta profecia foi cumprida. O segundo sinal do retorno do Senhor: o surgimento de anomalias celestiais. Em Apocalipse 6:12 diz: quando ele abriu o sexto selo, viu um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco, e a lua inteira tornou-se como sangue. Em Joel capítulo 2, versículo 30 e 31 diz: mostrarei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que chegue aquele grande e terrível dia do Senhor. Nos últimos anos houve vários momentos em que a lua ficou vermelha como sangue. Por exemplo, houve uma série de 4 luas de sangue em 2 anos, em 2014 e 2015. E em 31 de janeiro de 2018, houve uma lua de sangue super azul, que ocorre apenas uma vez a cada 150 anos. Então, em janeiro de 2019, apareceu o Super Wolf Blood Moon. Também surgiram previsões de escurecimento do Sol e, de facto, ocorreram vários eclipses solares totais, como os de Singapura, em 26 de dezembro de 2019, e do Chile, em 2 de julho do mesmo ano. O cumprimento desta profecia é evidente nestes fenômenos. O terceiro sinal do retorno do Senhor: as igrejas estão desoladas e o amor de muitos se esfriou. Em Mateus capítulo 24:12 diz: porque aumentará a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A desolação está se espalhando por todo o mundo religioso. Os sermões de pastores e presbíteros tornaram-se triviais, medíocres e incapazes de servir aos crentes. Na luta por status, alguns pastores formam panelinhas e panelinhas na igreja, e alguns até abrem negócios e fábricas para conduzir os crentes em caminhos seculares. Ao mesmo tempo, os crentes geralmente não têm confiança e não estão dispostos a desconectar-se do mundo e viver em sua exaustiva complexidade. Algumas igrejas parecem lotadas e animadas, mas muitas pessoas vão à igreja apenas para ampliar seus contatos e promover produtos, tratando a igreja como um local comercial. Qual é a diferença entre a igreja hoje e o templo no final da Era da Lei? A partir destas coisas, podemos ver que a profecia da volta do Senhor foi completamente cumprida. O quarto sinal do retorno do Senhor e o surgimento de falsos cristos. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo do 4 ao 5, nos diz o seguinte: respondeu-lhes Jesus:
Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos vêm em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esta profecia do Senhor mostra que quando o Senhor retornar, falsos cristos aparecerão para enganar as pessoas. Nos últimos anos, o fenômeno dos falsos cristos que enganam as pessoas apareceu na China, na Coreia do Sul, no Japão e em outros países. Esses falsos cristos não possuem a essência de Cristo e não podem pregar a verdade, mas ainda afirmam ser Cristo. O cumprimento desta profecia é evidente a partir disso. O quinto sinal do retorno do Senhor: a restauração de Israel. Em Mateus capítulo 24, versículo 32 ao 33 nos diz assim: Aprendam esta parábola da figueira. Quando os seus ramos ficam tenros e brotam folhas, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando vocês virem todas essas coisas, saibam que ele está às portas. Muitos crentes sabem que os ramos novos e as folhas da figueira referem-se à restauração de Israel. Quando Israel for restaurado, o dia do Senhor estará próximo. Israel foi restaurado em 14 de maio de 1948. Obviamente, a profecia da volta do Senhor foi completamente cumprida. O sexto sinal do retorno do Senhor: a divulgação do Evangelho aos confins da terra. Mateus capítulo 24, 14 registra: Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Em Marcos capítulo 16, 15, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos depois de sua ressurreição: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Depois que Jesus ressuscitou e ascendeu ao céu, o Espírito Santo começou a guiar aqueles que seguiam o Senhor Jesus para dar testemunho dele. Hoje, o cristianismo se espalhou por todo o mundo e muitos países democráticos designaram o cristianismo como religião oficial. Mesmo na China, que tem um partido governante ateu, dezenas de milhões de pessoas aceitaram o Evangelho do Senhor Jesus. O que mostra que o Evangelho da redenção da humanidade pelo Senhor Jesus foi espalhado por todo o mundo. Pode-se ver que a profecia da volta do Senhor foi cumprida. Então, a partir dos fatos citados acima, podemos tirar a conclusão de que a volta de Jesus está mais próxima do que nunca. Então, que venhamos estar preparados para esse grande dia, pois sabemos que Jesus voltará e não tardará. Mas antes que finalize esse vídeo, me responda uma pergunta nos comentários. Você crê que a volta de Jesus está próxima? Escreva aí abaixo a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de nos ajudar deixando o seu like e compartilhando esse vídeo com outras pessoas. E se ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever e fazer parte dessa família. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.